Câmara aprova em primeira discussão e votação projeto de lei de autoria do Executivo que garante aumento de 4,39% aos servidores municipais de Campinas. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, a Câmara Municipal sediou um debate público que discutiu sobre o fechamento de agências públicas em Campinas e região. Comissão de Mobilidade Urbana aprova parecer favorável a projeto que prevê veículos exclusivos para as mulheres no transporte público de Campinas. Olá, boa tarde, terça-feira, 23 de junho de 2026. Começa agora o Jornal Câmara Notícia, ao vivo, meio-dia mais 2 minutos. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. E vamos conversar, participe, mande a sua mensagem para o número do nosso WhatsApp, 19 é o nosso DDD. Para você que é de Campinas e região já sabe, né? Pode ir direto, o número aparece aqui embaixo da sua tela, é o 978293776, ou você tem a opção de enviar esta mensagem apontando a câmera do seu celular para o QR Code. Também já aparece uma mensagem na sua tela, o WhatsApp da TV Câmara Campinas. Você aperta e pode enviar o seu elogio, uma crítica construtiva, o que você quer assistir aqui no nosso telejornal, que a gente conversa ao vivo. A gente abre a edição de hoje com as notícias da metrópole para falar sobre emprego, porque o Centro Público de Apoio ao Trabalhador de Campinas está com mais de 700 vagas disponíveis para esta terça-feira. Olha só. Entre as mais de 700 vagas de emprego no CEPAT hoje, há para atendente de hortifruti, operador de pá carregadeira, açougueiro, ajudante de cozinha, atendente do setor de frios e laticínios, biólogo, borracheiro, carpinteiro, coletor de resíduos hospitalares, eletricista de instalações, empacotador à mão, fiscal de prevenção de perdas, gerente de depósito, jardineiro, montador mecânico para máquinas industriais e operador de empilhadeira. Para conferir todas as vagas, é só acessar o site cepat.campinas.sp.gov.br. Lembrando que o atendimento presencial do CEPAT é realizado mediante agendamento prévio através do portal cidadão.campinas.sp.gov.br. O CEPAT tem 3 unidades em Campinas. A do centro fica na Avenida Campos Sales 427 e funciona de segunda a sexta-feira, das 7h30 da manhã às 4h30 da tarde. A unidade do Ouro Verde, na Rua Armando Frederico Renganeschi, 61, no Jardim Cristina, dentro do Horto Shopping, funciona de segunda a sexta-feira, das 8 da manhã às 4 horas da tarde. A unidade do Campo Grande, na Rua Manuel Machado Pereira, 902, em frente à Praça da Concórdia, funciona também de segunda a sexta-feira, das 8 horas da manhã às 4 horas da tarde. A Prefeitura de Campinas publicou no Diário Oficial horário especial de expediente dos servidores municipais para os Jogos do Brasil na Copa. A cidade vai seguir as orientações adotadas pelos governos federal e estadual. Nesta quarta-feira, dia 24, amanhã, a seleção brasileira joga contra a Escócia às 7 horas da noite. O expediente vai ser encerrado às 4 horas da tarde. Os centros de saúde vão seguir o horário estabelecido no decreto e vão encerrar as atividades às 4 horas da tarde. Caso o Brasil avance no Mundial, expediente vai seguir esta programação, hein? Jogos às 2 horas da tarde, expediente até às 11 horas da manhã. Jogos às 4 horas da tarde, expediente até 1 hora da tarde. Partida que começa às 5 horas da tarde da seleção brasileira, expediente até às 2 horas da tarde. Jogos às 6 horas, expediente até às 3 da tarde. Jogos às 7 horas da noite, expediente até às 4 horas da tarde.
O decreto estabelece ainda que as horas não trabalhadas deverão ser compensadas em até 90 dias pelos servidores. Os serviços essenciais, que exigem aquele funcionamento contínuo, vão ser mantidos normalmente. Vamos com as notícias do Legislativo, porque ontem foi dia da 39ª reunião ordinária. Os vereadores se reuniram para discutir e votar 9 projetos que estavam na pauta por mais de 3 horas. O repórter André Aranha acompanhou tudo e traz agora as informações. Seja bem-vindo. Boa tarde, André. Bom, é isso mesmo, Gabriel. Boa tarde para você, para todo mundo acompanhando o Câmara Notícia. Ontem, na 39ª reunião ordinária, havia 8 projetos em pauta. Todos foram aprovados, exceto o item 8, que houve um pedido de vista. Também foi aprovado, entre esses que eu citei, o item 1. Conversamos com a vereadora Débora Palermo. Era um projeto de lei de autoria do prefeito municipal, com emenda com relação à estrutura, ao processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar de Campinas. Ela falou conosco no intervalo regimental. Lembrar, né, da importância do órgão do Conselho Tutelar, né, que é um órgão de proteção da criança e adolescente, e o ano que vem nós teremos eleições, então essa lei está, na verdade, atualizando a antiga lei de 2008, quanto a número de conselheiros, número de conselho, anos porque antes eram 3 anos o mandato, agora são 4 anos, então, além de atualizações de números, né, nós também tivemos algumas emendas, aí, algumas modificações também em alguns artigos da lei. Bom, e o projeto de lei foi, inclusive, submetido, né, o resultado de amplo trabalho técnico, né, vereadora? Sim, sim. Foi um debate muito grande de toda a rede, porque o Conselho ele atua em todas as secretarias, na saúde, na educação, na assistência, na segurança. Então, nós tivemos assim, um amplo debate, mesmo com os conselhos do poder público, toda a rede, para poder fazer a adequação melhor para o Conselho Tutelar. Também conversei com a vereadora Débora Palermo sobre o item 5, também de autoria do prefeito municipal, primeira discussão e votação do projeto de lei para repassar recursos do Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, também aí para o financiamento, Gabriel Castro, de projetos aprovados por deliberação do Conselho Municipal do Direito das Crianças e do Adolescente. Ela falou a respeito, a vereadora Débora Palermo. Acompanhe. Esses recursos, André, eles são captados através do imposto de renda. É aquela captação de até 1% da pessoa jurídica e até 6% da pessoa física, que eles destinam para o Fundo da Criança e Adolescente no ato da declaração do imposto de renda, sem que isso custe nada para o contribuinte, nada mais. E ao invés desse dinheiro ir para o governo federal, ele fica na nossa cidade e ele é investido nessas OSCs que atendem crianças e adolescentes. Então, esse dinheiro arrecadado pelas entidades ou de forma espontânea pelo contribuinte, ele vai para o fundo da criança e o Conselho Municipal da Criança e do Adolescente faz a distribuição para as entidades, aquelas que conseguiram fazer a captação, porque você pode, através do Conselho, indicar, vai o montante que ela conseguiu fazer a captação, deixando uma reserva de 20% para aquelas pequenas que não conseguem. Então, as grandes também conseguem ajudar a manter as pequenas. Conversei também com o vereador Luiz Iabico durante o intervalo regimental da 39ª reunião ordinária com relação a outro projeto de lei do prefeito municipal com emenda sobre as diretrizes orçamentárias para o ano de 2026. Ele falou conosco no intervalo a respeito desta situação. Vamos acompanhar. Esse é o projeto 116, o 115 que nós vamos discutir hoje. Trata da LDO, que eu até escrevi aqui para que seja bem explicadinho para a população. Define as regras e as prioridades do orçamento, né, para 2027. Nós estamos muito atentos aí às 3 grandes metas da cidade, que é a qualidade de vida, né, desenvolvimento econômico e a sustentabilidade. São 3 pilares que a LDO contempla. Nós debatemos isso na audiência pública aqui na Câmara, muito frequentado pelo povo, e a Câmara esteve muito atenta a esse debate. Bom, para o pessoal que está em casa, vereador, e tem curiosidade,
Qual a importância disso tudo, né? LDO, LOA, enfim, PPA, qual a importância disso tudo para Campinas, para uma cidade como um todo, claro, também referente às finanças da cidade, do município? É importante porque Campinas hoje tem uma gestão no valor extremamente grande, quase 11 bilhões é o valor orçamentário da cidade de Campinas, e a lei das diretrizes orçamentárias é necessária para que nós tenhamos definindo as prioridades e a direção desses recursos para 2027. No final de ano agora, em meados de outubro, novembro, virá para casa analisar o orçamento. Aí sim, nós estaremos definindo secretaria por secretaria os valores reais de uso para cada secretaria. A LDO é uma visão ampla e geral do direcionamento que a cidade tem que ter para utilizar bem o recurso de 2027, que será em torno de 11 bilhões de reais. O vereador Paulo Haddad também conversou conosco sobre um projeto de autoria do Executivo, a primeira discussão e votação, projeto de lei complementar sobre o reajuste aos servidores públicos municipais, reajuste de 4,39%. Esse projeto ele está para primeira discussão e votação da legalidade do projeto. Tivemos aí algumas mesas de negociação dos servidores com o sindicato e a administração pública para que fosse apresentado o índice de reajuste. Esse índice de reajuste ficou em 4,39%, depois de algumas rodadas de negociação, também com algumas outras reivindicações que foram atendidas pelo Executivo. Um reajuste no auxílio refeição de 7,5%, de R$ 2.000 para R$ 2.150, e também a manutenção do vale nutricional, que é dado aos aposentados, que hoje tem um apontamento do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, que pediu para que fosse suspenso. A Prefeitura recorreu e ainda está fazendo, né, esse aporte do vale nutricional aos aposentados. E também um reajuste de R$ 4.000 para R$ 6.000 para auxílio funeral para as pessoas que eventualmente venham a falecer, para aquela pessoa, aquele ente da família que foram beneficiados por esse valor, ou foram aquele que faz parte da família do nosso servidor público. Bom, Gabriel, lembrando que a próxima reunião ordinária será na segunda-feira, a 40ª reunião ordinária, e amanhã serão realizadas reuniões extraordinárias aqui na Câmara Municipal de Campinas, claro, por conta do Jogo do Brasil, que entra em campo em mais uma partida pela Copa do Mundo. Eu volto com você, Gabriel Castro. Muito obrigado, André Aranha, pelas informações. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o fechamento de agências bancárias em Campinas e região tem gerado preocupação entre trabalhadores, clientes, representantes do setor. Para discutir os impactos dessas mudanças e buscar alternativas para enfrentar o problema, a Câmara Municipal promoveu um debate público por iniciativa do vereador Gustavo Peta. Por iniciativa do vereador Gustavo Peta, a Câmara Municipal promoveu um debate público para discutir o fechamento de agências bancárias em Campinas e região. Uma situação específica de Campinas que preocupa ainda mais, né? A região do Campo Grande, que é uma região com mais de 125 mil moradores, uma região que recentemente, inclusive, virou o distrito da cidade, e a expectativa, quando se aprovou o distrito, era exatamente a descentralização de acessos a diversos direitos, né, que poderiam acontecer a partir da formação do distrito, né, como a formação de cartório, como a ida de mais empresas, geração de empregos nessa região. Essa região corre o risco agora de ficar sem nenhuma agência bancária. Eu tenho ido muito à região do Campo Grande e realmente a população tem perguntado muito, questionado muito sobre essa situação que está muito próxima de ocorrer.
Participaram da reunião a professora de Filosofia e Ciência Política da Unicamp, Andréia Galvão, a vice-presidente do Sindicato dos Bancários de Campinas e Região, Ana Estela Alves, e o presidente da entidade, Lourival Rodrigues. O que está acontecendo é que os bancos têm optado pela digitalização, ou seja, por esse avanço tecnológico, têm optado em fechar agências e sempre pensando em maximizar o lucro a todo custo. E a gente tem certeza que nós não somos contra o avanço tecnológico. Claro, não tem como ser contra o avanço da tecnologia, mas nós temos certeza que ele tem que vir para somar, tem que vir para melhorar, tem que vir realmente para facilitar mais o serviço e não excluir. O que está acontecendo hoje é uma exclusão. O que está acontecendo hoje é você pegar, por exemplo, um aposentado, como o vereador Gustavo Peta colocou aqui, essa pessoa tem mais dificuldade de olhar um aplicativo, de estar tendo todas as informações ali, e você chegar numa agência e ser barrado. E agora a situação ficou um pouco pior, porque você não tem nem agência para chegar. E, além disso, nós estamos vendo também um volume muito grande de golpes. Os golpes nas redes sociais têm sido assim, tem ficado realmente impressionante a quantidade de golpes que as pessoas têm sofrido. Entre os temas levantados, o esvaziamento de agências tradicionais no centro de Campinas foi um dos destaques. Para os representantes do sindicato e o parlamentar, esse movimento contraria o projeto de revitalização da região central previsto pelo município. O Lourival trouxe questões muito importantes, gente. Veja, esse debate do centro da cidade é um debate que deveria envolver toda a cidade, a partir até do próprio poder público municipal. E eu não tenho dúvida nenhuma que um dos problemas do esvaziamento do centro é exatamente o fechamento de muitas agências bancárias. De acordo com o vereador, a próxima etapa será dialogar com autoridades e órgãos competentes para construir alternativas que minimizem os impactos dessas medidas. Nós vamos procurar o PROCON, do ponto de vista da defesa do direito do consumidor, procurar o prefeito, para ele, como líder político da cidade, defenda a cidade desses fechamentos. E vamos fazer uma moção ao Banco Central. Então, várias medidas para tentar resguardar o direito das pessoas de terem agências bancárias na cidade. Comissão de Mobilidade Urbana aprova parecer de projeto que prevê 20% da frota do transporte público exclusivamente para mulheres. Os vereadores Felipe Marquesi, Carlinhos Camelô e Otto Alejandro analisaram o projeto de autoria do vereador Marcelo Silva na 5ª reunião da Comissão de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário da Câmara de Campinas, presidida por Marquesi. A proposta prevê a destinação de 20% da frota do transporte público coletivo exclusivamente para mulheres nos horários de maior movimento. Exaramos o parecer favorável ao projeto complementar 92/2025. Então, nós votamos favorável de acordo com os estudos também aqui da CAC, tá bom? Pelo texto, os ônibus exclusivos funcionariam de segunda a sexta-feira, fora feriados, nos intervalos das 6 horas da manhã às 9 horas e no final da tarde, das 5 horas até às 8 da noite. Pela matéria, o percentual de veículos reservados poderá ser ampliado de acordo com a demanda. Os parlamentares aproveitaram para comentar sobre a atual situação do transporte público na cidade. O vereador Otto é o relator desse projeto, votou favorável. Pergunto ao vereador Carlinhos Camelô, como vota, vereador? Senhor presidente, eu acompanho o relator, mas eu sou bem sincero, estava falando aqui, e falo publicamente a todos que estão nos assistindo. Nós temos uma grande dificuldade hoje no transporte público, com essa questão que está vindo do transporte público aqui hoje. Dificilmente a gente está tendo transporte para a população, né? E hoje um projeto desse, viável e meritório, que as mulheres têm que ter um transporte exclusivo, até mesmo por várias questões. Mas fala assim, hoje, nessa questão nossa aqui, a dificuldade é essa, vereador. Nós estamos passando por um caos na cidade de Campinas na questão do transporte, sobre essas questões das licitações, mas, mesmo assim, como o projeto é meritório
e quer dizer assim que é um projeto exclusivo para as mulheres, eu acompanho o relator. Voto favorável. Eu também, vereador Carlinhos, voto favorável ao projeto. Como você disse, é difícil você segmentar, né? Ah, vai ter transporte só para o idoso, vai ter transporte só para as mulheres, vai ter transporte só para os jovens. É quase impossível fazer isso diante da situação atual do transporte público, e não só atual, mas como sempre foi, né? A dificuldade do transporte, da questão pública, que, infelizmente, tem sido de muita má qualidade. Então, nós temos cobrado, essa casa tem trabalhado para que isso possa ser resolvido. Eu acredito que nós, com a unidade da Câmara Municipal, de tudo que tem acontecido, nós precisamos aí ter novos transportes no nosso município, transporte de qualidade, para que o munícipe possa chegar num ponto de escolher o transporte público. A Câmara Municipal de Campinas homenageou a Henriqueta da Conceição Carvalho Coelho com o título de cidadã emérita. A solenidade foi realizada na Casa de Portugal e reconheceu a trajetória da diretora da entidade em ações sociais, culturais e religiosas. A Casa de Portugal de Campinas foi palco da entrega do título de cidadã emérita à diretora da entidade, Henriqueta da Conceição Carvalho Coelho. A homenagem foi realizada durante uma reunião solene presidida pelo vereador Paulo Haddad, uma iniciativa do vereador Edson Ribeiro. O reconhecimento destaca a contribuição da homenageada para o fortalecimento da cultura portuguesa e para o desenvolvimento de ações sociais junto à comunidade. Gente, hoje é um dia de festa, apesar de toda a formalidade, né, que essa reunião solene tem. É um rito diferente, talvez, daquilo que alguns já tenham participado, mas é um dia de festa, é um dia de homenagearmos uma pessoa que, de alguma forma, ela se destacou na sociedade, né, por aquilo que ela faz, por aquilo que ela fez, por aquilo que ela vem fazendo. Da mesma forma, algumas entidades, outros profissionais, enfim, é algo que a Câmara tem como prerrogativa de, eventualmente, se deparar com pessoas que foram ali pensadas, né, no âmago, no seio da sociedade, e que nós, vereadores, podemos, de alguma forma, honrá-los e homenageá-los em vida e, às vezes, né, pós-morte, com o nome de ruas, viadutos, praças, enfim. É algo que a gente tem como prerrogativa do mandato, e eu acho que isso é muito importante, que, de alguma forma, é o reconhecimento de toda a sociedade para as pessoas que fazem a diferença na vida do cidadão comum. Além de diretora da Casa de Portugal, Henriqueta é conhecida pela atuação como agente de pastoral e pelo trabalho na organização da tradicional festa de Nossa Senhora de Fátima. Agradeço muito por isso, agradeço a Deus e gostaria de oferecer esse título ao meu pai e minha mãe, que contribuíram muito para que eu seja o que eu sou hoje, né? Ao meu filho, que me aguentou, porque não é fácil ser filho de uma pessoa que não para em casa. Então, eu agradeço muito por tudo isso, viu? E pela presença de vocês também. Muito obrigada, sou feliz de estar aqui com vocês hoje. A homenagem também foi acompanhada por representantes da Casa de Portugal, que ressaltaram a importância da trajetória construída por Henriqueta dentro da entidade. Este título hoje concedido pela Câmara Municipal de Campinas representa muito mais do que uma homenagem individual. Representa o reconhecimento público de uma vida dedicada ao serviço da comunidade, da cultura portuguesa e das pessoas que tiveram a sorte de conviver com ela. Henriqueta, esta honraria ela é merecida porque reflete tudo aquilo que és como uma mulher íntegra, trabalhadora, amiga e inspiradora. Em nome da Casa de Portugal e de todos aqueles que admiram o teu percurso,
Deixo os mais sinceros parabéns a nossa profunda gratidão. O reconhecimento concedido pela Câmara de Campinas passa agora a integrar oficialmente a história de uma mulher que dedicou décadas ao trabalho comunitário e à preservação das raízes portuguesas. Henriqueta, para finalizar, eu quero dizer que você é homenageada, mas eu me sinto o presenteado. Muito obrigado. A Câmara Municipal de Campinas realizou mais uma sessão de homenagens para reconhecer trajetórias em diferentes áreas de atuação. Na 36ª reunião solene de 2026, foram entregues títulos e medalhas a personalidades da música e da segurança pública. Trajetórias marcadas pela arte, pelo serviço público e pela segurança foram reconhecidas na 36ª reunião solene de 2026 da Câmara Municipal de Campinas. A iniciativa do vereador Otto Alejandro reuniu homenagens a nomes que contribuíram em diferentes áreas para a sociedade. O cantor e compositor Herbert Azul recebeu o título de cidadão campineiro. Natural da Paraíba, ele é reconhecido pela trajetória construída na música popular brasileira. Essa homenagem representa o reconhecimento de Campinas a uma pessoa que escolheu a nossa cidade para construir a sua história, sua família e sua trajetória de contribuição à cultura. Natural da Paraíba, Herbert Azul trouxe consigo o talento, a sensibilidade e a riqueza cultural do povo nordestino. É uma honra, você me deu um dos maiores presentes da minha vida. 41 anos de história, ao lado dessas pessoas que eu respeito. Parabéns, tenho grandes amigos, colegas, que estão sempre encontrando comigo. E com eles eu aprendo um pouco mais de Campinas. Otto, em meu nome, em nome dos meus filhos e da minha esposa e da minha família, muito obrigado e a vocês. Obrigado. O investigador da Polícia Civil, Klaus Bigelli, recebeu o título de cidadão emérito. Nascido em Campinas, foi homenageado pela atuação dedicada ao serviço público e à segurança da população. Toda essa minha trajetória de 40 anos, sempre procurei dedicar o meu melhor trabalho possível à cidade de Campinas. Então, contribuir para o bem-estar e a segurança dessa cidade, que todos nós amamos, para mim é um significado muito especial. E esse reconhecimento trouxe para mim, assim, nessa comemoração dos 40 anos de serviço na Polícia Civil, uma coisa muito especial. Muito obrigado. A medalha Exemplo Digno, General Nelson Santini Júnior, foi entregue aos policiais militares Mariana Moreira Rocha de Camargo e Tiago Leonardo Marques da Silva, em reconhecimento ao trabalho desenvolvido na área da segurança pública. Essa homenagem tem um significado ainda mais especial para mim, porque eu tive a oportunidade de conhecer o General Nelson Santini Júnior. Também tive a satisfação de trabalhar com seu filho, que igualmente dedicou a sua vida ao serviço público, atuando como policial militar e vereador desta casa. Por isso, receber uma medalha que leva esse nome é algo que guardarei para sempre com muito orgulho. Recebo essa homenagem com muita gratidão e também com humildade, porque acredito que todo reconhecimento é resultado de uma caminhada construída ao lado de muitas pessoas. Por isso, divido esse momento com a minha família, a minha mãe que está aqui presente, meus amigos e todos aqueles que, de alguma forma, fizeram e fazem parte da minha trajetória. Hora de balançar as redes, porque essa Copa do Mundo está bacana demais. Mbappé segue fazendo gols e a França goleou o Iraque. A Noruega contou com o inspirado Haaland e venceu o Senegal. Mas a gente começa com ele, o melhor jogador do século XXI, o gênio Lionel Messi, que não cansa de marcar gols.
Os artilheiros seguem implacáveis, Haaland, Mbappé, Messi marcando gol em todas as rodadas. As favoritas todas vencendo. E vamos à agenda de jogos de hoje, hein? Porque daqui a pouco, às 2 horas da tarde, tem Portugal e Uzbequistão. 5 horas da tarde, a Inglaterra enfrenta a Gana. 8 horas da noite, tem Panamá e Croácia. E às 11 horas da noite, Colômbia contra a República Democrática do Congo. E claro que amanhã a gente balança as redes, conta como foram essas partidas e traz também tudo sobre Brasil e Escócia, o último jogo do Brasil nesta primeira fase. Agora tem uma entrevista muito bacana com o Hélio Cizenando, técnico do Guarani, mas ainda estamos na Câmara na Copa, viu? É que ele foi o mentor, o primeiro treinador do volante Fabinho, que está disputando a Copa do Mundo pela seleção brasileira e contou sobre o início de carreira do jogador, como ele surgiu, posicionamento, as broncas. Bate-papo muito bacana, olha só. 5 campineiros já disputaram a Copa do Mundo. Barbosa, goleiro de 1950. Amaral, zagueiro de 1978. Silas disputou a Copa do Mundo em 1986 e 1990 no meio-campo da seleção. Luiz Fabiano foi o atacante de 2010. E o Fabinho, meio-campista, disputou a Copa de 2022 e esta de 2026. E justamente o primeiro treinador do Fabinho está aqui ao meu lado, Hélio Cizenando, atual treinador do Guarani. Muito obrigado pela disponibilidade do seu tempo, ter aceito o convite, nos recebendo aqui no gramado do Brinco de Ouro. E que sentimento que te dá quando vê o Fabinho com aquela amarelinha, ainda mais em Copa do Mundo? Acho que é uma satisfação enorme, né, de ter presenciado ele no início, né? Depois eu peguei ele já no início dele, adolescência, depois já na fase ali próximo, chegando na fase adulta no 17, 20 ali, e ver ele transformar no que foi, né? Tanto, né, desde o Fluminense, quando ele saiu a primeira vez, a gente sempre troca ideia, conversa, fala de posição, depois ele do Real Madrid, ele no Mônaco, a gente sempre conversou, no Liverpool, seleção, então a gente tem umas conversas boas e isso pra gente é muito engrandecedor se transformar ver um atleta sair de lá de baixo e virar um baita jogador. E homem também, claro. Sobre isso, sobre falar sobre posição que você citou na sua resposta, né? Como que define a posição de um jogador? Então, por exemplo, o Fabinho chegou e falou assim, olha, eu sou lateral direito. Aí no treino ali, no dia a dia, você vê, esse posicionamento dele vai se alterando. Como é que é para o jovem jogador com 11 ou 12 anos já se define uma posição? Ele apareceu para a gente como lateral direito, ele veio nesse projeto com 11 anos como lateral direito, nós usamos bastante ele ali, mas a nossa metodologia fazia com que eles conhecessem várias posições, né? E conforme ele vai crescendo, mudança de corpo, velocidade, entendimento de jogo, você vai ali a gente vai conseguindo enxergar que ele pode fazer umas outras posições. Então, como a gente rodava muito o posicionamento deles, quando chegou no 17, que deu o estirão dele, nós começamos a rodar mais ele, né? Eu fiz com que ele jogasse em outras posições, foi aí que o aprendizado dele também foi lá em cima, e quando eu fiquei sabendo que ele iria jogar na Champions League em Mônaco, e acho que o Arsenal, que ele vinha atuando de lateral direito, e o Leonardo Jardim, que hoje está no Flamengo, botou ele de volante nesse jogo, e dali ele nunca mais saiu, ele foi muito bem ali, se transformou no volante. Ele estava preparado por ter tido aquele aprendizado lá atrás. Se o Ancelotti decidir colocar Fabinho na lateral direita, ele vai ligar para você, Hélio, como é que é mesmo essa posição? Ou já mudou para volante e é difícil essa migração de posição hoje? Acho que não, acho que o Fabinho, como ele tem esse entendimento, não tem dificuldade, né? Como o Danilo faz também de zagueiro e faz lateral, o Fabinho também, se você botar ele de zagueiro, ele vai fazer lateral direito, lateral esquerdo, são jogadores muito inteligentes, né? Tem um entendimento do todo do jogo que é muito importante. Com o Klopp, às vezes o Klopp várias vezes fazia ele ser um zagueiro ali também, quando precisar de mais um atacante lá, então são jogadores de extrema inteligência. Hélio, vamos voltar para 2006, naquela época lá no Paulínia. Como é que era o Fabinho? Ele vinha do DIC 6, mudava de cidade, você acompanhava, tinha uma turma que ia junto com ele. Como é que é
ir de uma cidade para outra e o treinador observando tudo isso? Ele vinha do DIC, descia no centro, aí chegava ali no centro, ali tinha um ônibus da prefeitura do projeto do Paulínia que pegava eles e levava eles para o centro de treinamento lá em Paulínia. Eles tinham uma patotinha da idade dele, né? Okay. Meninos já se jogavam junto, eles sempre andavam em turminha, que a gente reparava que era sempre os mesmos. Tá. Até quando a gente jogava pela associação, muitas vezes a gente jogava em São Paulo, ele descia ali no trevo ali, onde era tem uma padaria, era um frango assado na entrada da cidade, perto da Nacional, e eles sempre desciam ali, a galerinha deles para pegar o ônibus do DIC. Então eles tinham uma patotinha de jogar desde pequenininha nas escolinhas e moravam por lá, né? Então eles já se divertiam também, porque criança, tudo para eles é divertimento, né? Isso é importante. Que conselho que você dava, né? Você está citando, você lembra bem do Fabinho nessa época, um menino de 11, 12 anos. Ele já se destacava, o movimento que ele fazia com os jovens. Por que você lembra desse Fabinho de 2006? O Fabinho era muito simples, né? Era um bom jogador, tinha um bom entendimento, assim, não era aquele jogador que a gente fez várias competições ali, nunca era aquele jogador que chamava atenção, né? Na categoria dele, tinha outros jogadores que chamavam atenção, e o Fabinho sempre na batida dele, foi titular, que eu lembro bem, ali na categoria 9-3, né, da idade dele, mas nunca chamou atenção. Ele realmente foi chamar atenção nesse ano de sub-17, nesse período de crescimento dele que eu comecei a desenvolver, que um observador viu que ele tinha as características do Maicon e daí para frente que ele decolou. Mas ali na categoria 11, 12, 13, 14, 15, 16 quase não jogou, essa categoria foi vice-campeão paulista, na de 17 que ele transformou. Então é um período grande de trabalho, de entendimento, e ele aproveitou bem também, porque como não era muito aliciado, ele viveu bem a fase criança, né? Não tinha aquela esperança, você jogador, não, ele viveu com a família dele eles são muito próximos, né? Eu acho que isso também, para se tornar um homem jogador de futebol, esse desenvolvimento de criança, realmente ser criança, para ele favoreceu muito. Lembra de algum momento marcante ou alguma história envolvendo o Fabinho e os amigos? Rapaz, o Fabinho ele era muito distraído, assim, no dia de jogo, né? No jogar, assim, às vezes a gente tinha tática, a gente costumava dizer que o Fabinho ficava olhando passarinho, né? Tinha que ter sempre, eu tinha um auxiliar que eu falava pra ele, fica cuidando do Fabinho aí, porque ele desliga, né? Tá. E a gente fazia uns jogos bons, né? Nessa época que não tinha campeonato da federação de 12, de 13, próprio de 14, a gente enfrentava Palmeiras, Corinthians, Santos. E o Fabinho demorava um pouco para entrar no jogo. Então eu tinha um menino que ficava falando... Puxando a orelha dele. Fabinho. Mas ele sempre foi um moleque, posso dizer, muito inteligente. E o Fabinho, às vezes, ele armava as baguncinhas, mas ele mandava os outros fazer, né? Então ele era meio que articulador ali dessa ganguezinha. Bronca depois. Mas nunca nos deu trabalho, assim, extra-campo. Porque a gente tinha... se não fosse na escola, sua mãe viesse reclamar, se fosse mal em prova, ficava tudo fora de competição. A gente nunca teve esse problema com o Fabinho, não, dos pais. Chegar, falar pra gente que o Fabinho estava dando algum problema, nós nunca tivemos esse problema, não. O que mais evoluiu no futebol do Fabinho que você enxerga hoje e vê uma evolução muito grande? Primeiro, para se jogar futebol no alto nível, você tem que ser extremamente inteligente, né? E ter um entendimento do todo. Eu acho que o Fabinho tem um entendimento do campo ali, na frente da área ali, que é impressionante. E quando você joga em várias posições, também te dá isso também, né? Aonde você vai estar, por que tem que estar atrás, por que tem que estar na frente, por que tem que estar do lado. Então, como ele vivenciou tudo isso, ele sempre foi muito inteligente, isso tem ajudado bastante ele. O que eu mais sempre cobrei nele é chegar mais na frente, porque ele sempre teve um chute muito bom, de pisar mais dentro da área, mas como ele faz hoje aquele papel da frente da área ali, não chega tanto. Mas se precisar, eu tenho certeza que ele finaliza muito bem de fora da área. Fazia muitos gols na base? Fazia bater falta. De lateral, ele era muito... Quando chegava no final aqui, ele era muito bom com as passadas dele. Passada larga, grande, né? Eu sempre acreditei e sempre potencializei ele a fazer isso. Como é que é a sua relação com o Fabinho hoje? Vocês mantêm um contato, mantêm uma conversa também sobre futebol? Não, a gente conversa sobre futebol. O Fabinho hoje é legal que a gente é um amigo, né? Quando dá para se falar, quando ele vem para Campinas, a gente sempre... Ele convida a gente para ir na casa dele, ou vamos tomar um café, mas sempre falando de futebol. A gente tem as curiosidades, ele já está entrando naquela fase de que fazer pós-carreira, né? Tem que trocar de ideia em relação
a futebol também e eu tenho também dado meu espetáculo para que caminho que ele pode ir. Né? Hélio, você pode ter certeza que milhares de jovens que hoje ou estão começando no futebol, estão em escolinha, têm o Fabinho como referência, porque é um jogador que surgiu aqui do DIC, que é uma região carente da cidade de Campinas, chegou à seleção brasileira, Real Madrid, Liverpool, enfim, muitos times, e agora está na seleção brasileira. Que conselho que você daria para esses jovens que estão iniciando? E já uma segunda pergunta, é muito diferente o conselho que você deu lá em 2006 para o jovem que está começando hoje? Mudou muito essa geração? O conselho o futebol é você gostar de futebol, né? Assistir futebol, gostar de estar no campo, gostar às vezes de ir na beira do campo, né? Esses meninos nessa época, eu via isso nele, eles combinando de assistir um Guarani, assistir uma Ponte, às vezes ver um Corinthians, eu via esse prazer dele, eles falar de futebol. Sim. Hoje eu vejo muito eles tá mais preocupado em mídia do que às vezes vir aqui ver o Guarani dali, ó, da arquibancada, que é o diferente. Então eu acho que o jogador, quando ele quer jogar futebol, ele tem que assistir futebol, ele tem que gostar de futebol. Acho que isso eu aconselho quem quer trabalhar com isso, que nem eu sou treinador de futebol hoje, e eu assisto qualquer jogo, cara. Não assisto, hoje tem Champions, não. Se tiver um jogo da Série D, eu vou ver, da C, da B, da A, da Bzinha. Se você gostar, você tem que ir no campo. Eu acho que o jogador jovem hoje precisa disso. Hélio, o Fabinho tem uma concorrência pesada no meio-campo. Tem o Casemiro, que é ali, né, muito próximo do Ancelotti por conta do Real Madrid. Tem o Ederson, que foi convocado agora também, muitas pessoas chamando. O próprio Bruno Guimarães, uma posição diferente, mas está ali também. Como é que você enxerga este meio-campo da seleção brasileira nessa Copa do Mundo, nos próximos jogos? Assim, meu entendimento, ele está bem servido. O que pega um pouco hoje, que eu vejo o Ancelotti está tendo dificuldade, qualquer outro treinador teria, foi que eles não ficaram tanto tempo juntos, né? Eu acho que o Casemiro é um baita jogador, o Fabinho, o Bruno Guimarães, o próprio Ederson aí apareceu também. Mas o pouco tempo de trabalho talvez demore para a gente engrenar ali, mas eu espero, assim, jogo a jogo ir engrenando, como a gente viu várias seleções, né? Às vezes a gente chegava, nossa seleção já estava pronta. Esse ano foi diferente, né? A gente não teve um treinador que já tínhamos um time base. Não, ele está tentando achar um time. Eu espero que ele ache dentro da competição. Colocaria o Fabinho como titular? É uma briga boa, né? É uma briga boa. Mas eu acho que eu colocaria por conhecê-lo, né, e sei que é o Casemiro. Eu vi muito o Casemiro jogar na base, que a gente se enfrentava bastante. Hoje eu acho que o Fabinho, para fazer a função, faz melhor do que ele. Para a gente poder encerrar, eu sei que o nosso foco é o Fabinho, que é aqui da cidade de Campinas, mas o Ederson já passou também, né? Você já treinou. Graças a Deus, esse era diferente do Fabinho, o Ederson sempre foi acima da nível média. top mesmo. As pessoas tinham uma reverência pelo Ederson na base, né? Tanto que ele era a seleção brasileira direto. Quando eu peguei, ele vinha de lesão e fomos fazer um torneio na China lá. Enfrentamos Boca Juniors, Eintracht, River Plate, os caras já olhavam para ele diferente, que sabiam que ele era nível de seleção, né? Então acho que é um jogador que a gente sabe, que tem muita qualidade técnica e por isso que chegou aonde chegou também. Hélio, obrigado, sucesso, viu? Obrigado. Era melhor ter ficado só com Copa do Mundo nesta época, viu? Porque os times campineiros foram só decepção ontem. Na Série C, o Guarani foi a Aracaju e saiu derrotado. Com muitos desfalques, o Guarani teve dificuldades diante do penúltimo colocado, Confiança. E no segundo tempo, a situação ficou ruim. Logo no primeiro minuto, cruzamento na área, o goleiro Kaique França saiu e não achou nada. O camisa 9, Maicon Aquino, só teve o trabalho de mandar de cabeça para o fundo das redes, 1-0. Aos 7 minutos, mais uma cobrança de falta, mais uma bola aérea e mais um cabeceio para o fundo das redes. De novo ele, Maicon Aquino. Aos 11 minutos, Natan Melo deu esta entrada por trás e foi expulso. Com 1 a menos, sem chances de reação,
Então ficou nisso. Em Aracaju, Confiança 2, Guarani 0. Uma derrota que não teve grandes consequências, né? O Guarani segue na liderança com 21 pontos. Volta a campo neste domingo, 11 horas da manhã, contra o Figueirense, fora de casa, em Florianópolis. Tem pouco tempo aí o técnico Hélio Cizenando, mas conta com a volta de muitos jogadores do sistema defensivo, principalmente, para este confronto do domingo. E na Série B, toda vez que a Ponte Preta entra em campo, perde. Ontem jogou, perdeu mais uma. A situação da Ponte já é delicadíssima. Penúltima colocada da Série B, com salários atrasados, equipe fraca tecnicamente. E para piorar, logo aos 16 minutos, o zagueiro Márcio Silva deu esta entrada forte em Robson e foi expulso direto. Aí fica quase impossível mesmo. E o Novo Horizontino aproveitou. Aos 31 minutos, o volante pontepretano André Lima recuou para Diogo Silva. O goleiro chutou em cima de Lucas Cunha, depois chutou em cima do atacante adversário. Perdeu o controle da bola. O Novo Horizontino acertou a trave e aí Robson deu fim à pataquada pontepretana e marcou 1-0 à la esquete dos Trapalhões, Porta dos Fundos. Que vergonha! Para o azar da Ponte, ainda tinha o segundo tempo e aos 13 minutos, Robson saiu nas costas da zaga e tocou na saída de Diogo Silva. Final, Ponte Preta 0, Novo Horizontino 2. O rebaixamento para a Série C cada vez mais perto para a Ponte, né? Mesmo a competição estando no primeiro turno, mas não há perspectiva de melhora, né? A diretoria não consegue acertar as pendências financeiras, então o clube segue aí à deriva. A Macaca volta a campo no domingo, 4 horas da tarde, contra o Atlético Goianiense, fora de casa. Frente fria chegou aqui em Campinas e região, com isso nebulosidade em alta tomando conta. Já choveu pela manhã, tem previsão de chuva para esta tarde e também para amanhã. E na quarta-feira, queda na temperatura, então faz frio e chove aqui na cidade. Olha só as temperaturas aqui na minha tela, meio de semana chegando, quarta-feira 24 de junho, com mínima de 13 graus, a máxima não passa dos 16, amplitude térmica muito pequena, então faz frio durante todo o dia, aquele agasalho, aquele casaco mais pesado, vai ter que sair do armário, porque o meio da semana vai ser de friaca aqui na cidade de Campinas. O Jornal Câmara Notícia fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Continue na nossa programação e eu volto amanhã na quarta-feira. Até lá. Tchau, tchau.